De notícia agora, 7 horas e 41 minutos, estamos ao vivo. Olha, a cobertura de vacinação contra HPV continua baixa em Sergipe. Apesar do Ministério da Saúde ter lançado campanhas, o vírus é fator de risco para o câncer de colo de útero. Para falar sobre o assunto, recebemos ao vivo a ginecologista Elaine Ângelo, para falar um pouco também sobre o impacto dessa doença. Afinal de contas, pesquisa revelou que mais de 54% dos jovens entre 16 e 25 anos possuem HPV. Bom dia, obrigada pela presença aqui para falar sobre saúde. E esse dado alarmante, né? Essa pesquisa que mostra que no Brasil 54% dos jovens entre 16 e 24 anos já possuem HPV, mas ainda existe uma parcela da população que pode prevenir isso com a vacinação. É muito importante esse alerta, principalmente para os pais que têm crianças, pré-adolescentes, a partir dos 9 anos de idade, já deve levar essa criança, esse pré-adolescente, para se vacinar, não é? Bom dia. Bom dia, Tamires. Exatamente. É muito preocupante ainda esse percentual de pessoas, né, de adolescentes que ainda têm esse HPV, uma vez que existe, né, a vacinação surgiu aí desde os anos 70, que vem sendo estudado qual a causa do câncer de colo do útero, né, que é o HPV. E aí a Anvisa liberou em 2006 a primeira vacina, que foi a quadrivalente, e em seguida, 3 anos depois, em 2009, a bivalente, né? Justamente para diminuir o impacto na saúde, né, do câncer de colo do útero. E o que se observa é que ainda existe pouca adesão ao uso do preservativo. Essa incidência ainda do HPV se dá por a maioria dos adolescentes acharem que não vão se contaminarem, que o uso do preservativo ainda não é importante, né? Porque o uso do preservativo é importante para todas as DSTs, não é só prevenir gestação, mas também todas as outras DSTs. Inclusive, dependendo do vírus, muitos vírus não se manifestam. Então, muita gente pode estar com algum tipo de vírus sem se manifestar externamente. No caso do HPV, é um vírus que se manifesta quando há baixa imunidade e se manifesta por meio de verrugas. Mas também esse vírus pode estar na pessoa e a pessoa não saber externamente. Essas verrugas podem não aparecer. Isso é bom destacar mais ainda a necessidade do preservativo. Exatamente. O que é preocupante em relação ao vírus, existem mais de 200 sorotipos de HPV, né? Já em estudos que comprovam que existem mais de 200 sorotipos, né? Isso significa o quê? O que preocupa são os sorotipos oncogênicos, né? Lógico que os sorotipos que causam as verrugas genitais, anais, trazem lesões que deformam a anatomia do homem e da mulher, né? A anatomia genital íntima, né? Digamos assim. Isso não vai virar câncer, né? Mas traz um problema de autoestima, um problema estético. O problema são os oncogênicos. O que é isso? Onco vem de câncer, né? Então, são os sorotipos que causam câncer, que é o 16 e o 18 principalmente. O que é bom? A maioria uma vez que o ser humano tem a relação sexual, né, ele pode já se contaminar. Mas essas pessoas que têm a imunidade boa, 90% das lesões, das infecções, elas clareiam. O que é isso? O próprio organismo combate a infecção. O que causa o câncer de colo do útero é a infecção persistente, né? Quanto mais o ser humano tem as relações sexuais desprotegidas, ele vai estar vulnerável, ele vai estar aberto, vai estar propenso a ter a infecção pelo HPV, né? Então, as verrugas é preocupante também, porque ela transmite, né, o vírus para outras pessoas, né? O que também é mais preocupante, né, e não menos e mais relevante é a questão do câncer do colo do útero. É o principal fator de risco. E que existe o rastreamento. O rastreamento de câncer de colo do útero é justamente a citologia oncótica, Papa Nicolau preventivo ou exame de lâmina, como a maioria das mulheres costumam chamar. E esse é um exame anual que se faz, né, para todas as mulheres, a depender da faixa etária. Normalmente a gente faz
faz o rastreamento, isso é protocolado, isso é de acordo com o Ministério da Saúde, entre os 21 até os 65 anos de idade. Toda mulher deve fazer esse rastreamento anual, né? Caso o anterior for normal, ela faz só anualmente para câncer de colo do útero. Exame de lâmina é importante acompanhar, se conhecer. Olha, a doutora Elaine Ângelo, ginecologista, continua com a gente em estúdio falando sobre esse assunto, trazendo esse alerta para todas as famílias sergipanas, para todos os jovens, os adultos, para quem já iniciou atividade sexual, porque é um assunto sério que realmente precisa de mais atenção. As campanhas, elas estão aí e as pessoas precisam aproveitar. 7h47, estamos ao vivo e agora a gente continua conversando aqui com a Elaine Ângelo, ginecologista, ao vivo no estúdio do Sergipe no Ar. Lembrando que você pode interagir, participar, mandar as suas perguntas e as suas dúvidas. Esse ponto é muito importante. A primeira dose sozinha não vale, a segunda dose sozinha também não imuniza. É importante que os pais lembrem que só vale, a criança ou adolescente só fica imunizado com as 3 doses da vacina, não é? Isso, pelo menos 2. Se, no caso, a gente procura a profilaxia, a prevenção, né? O impacto da vacina é justamente para as pessoas que não tiveram vida sexual ainda. Se elas não tiveram vida sexual ainda, elas podem se beneficiar com apenas 2 doses, né? Os adolescentes e as crianças. Isso tem um impacto, desde que faça com intervalo correto, entre 0 e 6 meses, como a Sandra falou. No caso de um adolescente que já iniciou atividade sexual, então tem que ser as 3 doses. Isso, as 3 doses, porque isso ela vai minimizar, se ela tiver o vírus oncogênico, um dia ela se infectar, ele vai ser menos agressivo do que seria se ela não tivesse a vacina. É como ela disse, não é curativa, é preventiva. Não vai curar o câncer, vai prevenir que ela tenha um câncer agressivo. E nem curar também o vírus. Uma vez que a pessoa é infectada, não existe cura? Não existe cura. O próprio organismo pode clarear essa infecção, pode combater a infecção. É tanto que existem os grupos de riscos, né? Que são pessoas imunodeprimidas, HIV, pessoas que têm transplantes. Essas pessoas são grupos de riscos e não tem uma faixa etária para se fazer a vacina. Pode se fazer durante a vida toda. Nessas pessoas que têm uma baixa da imunidade. Para quem está infectado com o vírus e não sabe, existe algum sintoma, além das verrugas, que podem aparecer, tanto na menina, adolescente, na mulher ou no homem? Na maioria das vezes é assintomático. É justamente por isso que se faz o rastreamento com o exame de citologia oncótica, né? Existe o exame convencional, que é o de lâmina, que se faz um esfregaço, né? E hoje em dia já existe a citologia líquida, que é um exame que tem uma sensibilidade e uma especificidade maior. Por quê? Porque uma vez que você colhe as células, né, que potencialmente podem ser modificadas pelo vírus, essas células também você pode encontrar doenças sexualmente transmissíveis nesse exame de citologia líquida. Então você aproveita esse material, né, e já faz, eu já tenho feito isso, né, é uma rotina minha no meu consultório, de pacientes que chegam para mim e eu já ofereço para ela. Você gostaria que eu fizesse um rastreamento para as DSTs, gonorreia, licéria, clamídia, que isso é importante. Na mesma coleta, a gente aproveita esse material e é feito da mesma maneira, somente o resultado que é diferente. São exames mais específicos, São né? exames mais específicos, a maioria dos planos de saúde dão cobertura para esse exame e tem uma sensibilidade e especificidade aumentada em relação ao exame de lâmina, porque ele é mais puro, né? A coleta dele, você tem menos secreções que possam sujar o material. A gente agradece, doutora Elaine Ângelo, aqui ao vivo no Sergipe no Ar, falando sobre o impacto do HPV, a importância da prevenção, a importância da vacinação. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada, bom dia.